Esse podcast é apresentado por b9.com.br. Mamileiras e mamiletes, em tempos tão desafiadores, o descanso se faz mais que importante, ele é essencial. Pôr o pé na grama, entrar na água do mar, do rio, da lagoa, da cachoeira, da mangueira no quintal. É visitar parente, receber gente, passear na própria cidade, explorar outros lugares. Janeiro é o mês que nós nos visitamos, lá dentro, para buscar as energias necessárias para continuar nos transformando. Por isso, nas férias, o Mamilos sai do formato, sai das pautas, relaxa o ombrinho e te convida para conversas mais soltas. A gente já falou sobre viagens, sobre humor e dessa vez escolhemos falar de beleza. A beleza que cuidamos por dentro para se reverter por fora. Como a gente se vê diante do espelho e como isso tem potencial de promover mais felicidade. Solta os cabelos, deixa o sol beijar seu rosto e bora ouvir como a gente pode ampliar o nosso conceito de beleza, reconhecendo a beleza em diferentes mulheres. Eu sou a Cris Bartz. Eu sou a Juva Lauer e esse é o Mamilos, Férias de Verão de 2021. Uma figura reconhecida nacionalmente pela sua palavra e a sua postura naquilo que propõe para o Brasil e para o mundo. Mas quando ela esteve no Mamilos, no episódio 299, que foi em abril desse ano, embora a gente tenha perdido a noção de tempo, outra coisa me chamou muito a atenção na Marina, que era a beleza que ela emanava. Lembro direitinho, ela estava com uma blusa branca, um colar que era de madeira, os cabelos presos sempre, como ela tradicionalmente usa, mas a forma como ela se mexia e falava emanava uma beleza muito, muito diferente daquilo que a gente está acostumado. E foi aí, quando a gente resolveu fazer esse especial de férias sobre beleza, que o nome da Marina caiu na mesa na hora. E se a gente tivesse a ousadia de chamá-la para conversar um pouco sobre beleza? E não é que ela aceitou? Então, com vocês hoje, a gente vai conversar com Marina Silva sobre beleza. Marina, por favor, se apresente para os nossos ouvintes. Quem é você na fila do pão? Bem, muito bom conversar com vocês de novo do Mamilos, Cris. E ainda mais sobre um tema que tem, digamos assim, um alcance enorme, porque depende de uma série de fatores e contextos sociais, culturais, estéticos, enfim. Eu estou muito feliz da gente poder voltar a conversar. Eu nasci e me criei na floresta amazônica, fiquei lá até os 16 anos. Eu sou filha de seringueiros, meu pai era extrator de látex, minha mãe era agricultora de subsistência, minha avó era parteira tradicional e eu tinha um tio que morava também conosco. Eu fui criada pela minha avó dos 5 até os 16 anos. E tinha um tio que era mateiro, cesteiro, cerameiro, ferreiro, carpinteiro. Com ele eu aprendi a fazer muitas coisas, inclusive aprendi por osmose a fazer esses colares que eu uso. Todos, a maioria, 99%, sou eu mesma que faço. E, enfim, eu digo que eu nasci numa comunidade de serviço, Cris, porque ali as pessoas tinham um sentido de como cuidar, de como servir as outras pessoas. Meu pai, ele andava horas para ir aplicar injeção na casa de alguém, trabalhava a semana toda e no final de semana ele ficava fazendo as contas para os outros seringueiros não serem enganados pelos patrões no preço da borracha. Minha mãe era costureira, costurava de graça para todo mundo. Minha avó fazia os partos. E tudo isso era feito como serviço mesmo. E meu tio,
que era ferreiro, carpinteiro, cerâmeiro, fazia todas essas coisas para a vizinhança toda, sem cobrar nada. Então, eu digo que eu nasci numa comunidade de serviço, e eu acho que isso tem uma influência muito forte na minha vida pública, porque eu encaro a política como um serviço. Muito bom, Marina. A gente está aqui hoje conversando um pouco sobre beleza e você já começou me falando sobre os conceitos estéticos, né? E o que eu queria saber de você é o que é beleza para Marina, o que é essa estética da beleza e o que é essa estética beleza dentro dessa comunidade de serviço que você nasceu. Então, assim, tem a Amazônia e tem a cor das pessoas da Amazônia, o cabelo, a cor dos olhos das pessoas, o formato da cabeça das pessoas. A gente está num país continental onde as aparências físicas mudam de região para região. E eu queria entender um pouco do que é conceito de beleza dentro dessa comunidade de serviços onde você nasceu. Quem é belo e por quê? Bem, para mim o belo tinha um sentido muito próximo, muito da convivência lado a lado, né? Às vezes eu ficava assim um tempo, eu ajudava meu pai a cortar a seringa junto com as minhas irmãs, e tem uma espécie de maracujá da Amazônia, que a gente chama de maracujá brabo, porque ele é da própria mata, ele é silvestre. Existiam algumas árvores que ficavam assim tomadas pelas ramas desse maracujá, e as flores do maracujá silvestre é uma explosão de beleza, de texturas, de cores, de combinações fantásticas. Então, aquilo, eu e as minhas irmãs, a gente às vezes ficava olhando as asas das borboletas no verão, na beira dos igarapés, na praia. Você tinha assim, uma grande quantidade de borboleta ali no banco de areia, e as asas delas eram muito bonitas. Talvez das borboletas a mais bonita é a borboleta azul, que eu até escrevi uma vez um artigo sobre a borboleta azul, que na verdade não é azul, é marrom. É a luz, quando bate sobre a disposição das escamas dessa borboleta, que é uma engenharia muito complexa, forma um azul maravilhoso, é um azul mecânico, na verdade, e ela é lindíssima. Enfim, para mim, a beleza sempre esteve muito associada, não é, ao que eu percebia na natureza, o que eu recebia da minha avó também, da literatura de cordel, que tem uma influência muito grande. Mas essa questão do belo tem a ver com o contexto, com a cultura. Você não vai ter um padrão de beleza que possa ser imposto por uma cultura a outra ou por uma comunidade a outra. Muitas vezes aquilo que é belo para um olhar pode não ser para outro. Aquilo que é belo para uma escuta pode não ser para outra. Mas eu acho que a beleza ela tem um toque em algum lugar que se encontra como universal, não é? E o belo não deixa de ser belo, né? Porque às vezes você pensa diferente de mim, a não ser que eu queira ser uma negacionista e negue o belo só porque alguém que discorda de mim diz que aquilo é bonito. Tem algumas coisas que têm uma conexão, né, que fala com a alma da gente. Agora, tem uma coisa muito interessante nisso, que como você cresceu numa diversidade de fauna, de flora muito grande, tem muito acesso a cores, né? Essas cores do azul, Sim. Cores quase que não dá para ser reproduzida. Mas o ser humano adora se enfeitar para fazer parte dessa natureza, para além da sua própria beleza, né? Então, tem as sementes que a gente coloca em volta do pescoço, ou na orelha, e tem as cores de urucum que a gente usa para se pintar, para ganhar mais viço. Qual era a sua forma de expressar a sua beleza nessa época, nesse contexto que você vivia? O que você escolhia para se tornar bela? A gente tinha uma proximidade, até em função desse meu tio, que morou muito tempo com os indígenas do Alto Rio Madeira. Ele saiu da família com 12 anos, foi morar com os indígenas do Alto Rio Madeira e voltou próximo dos 30 anos. Ele não sabia a data de nascimento dele, mas meu pai
fazia ali uns cálculos que dava mais ou menos que ele tinha uns 30 anos. Com ele, que fazia cestaria, sabia fazer as pinturas dos povos indígenas, né, eu aprendi a gostar muito desse uso do urucum. Então, como não existia batom, né, era muito raro uma pessoa que tivesse batom, por exemplo. A gente era 7 irmãs, 7 meninas. Nós hoje somos 7 mulheres e um homem, teve 3 que morreram, né? Então, eu gostava muito de brincar com as minhas irmãs utilizando o urucum. Pintávamos os lábios, como se aquilo fosse um batom, por exemplo. E a minha avó falava das coisas, né? Dos romances de cordel, aquilo que era o padrão de mulher bonita, da literatura de cordel. E, de certa forma, eu também me inspirava naquilo para tentar, enfim, criar algum tipo de relação, né? Mas eu confesso que eu sempre fui muito discreta em tudo isso, né? Eu, desde muito criança, eu queria ser freira, né? Eu peguei esse ideal identificatório por um tempo grande da minha vida, com a minha avó, que era católica praticante, que falava que no Ceará tinha as freiras, que elas se dedicavam a Deus, e eu comecei a dizer que quando eu crescesse eu queria ser freira. E a minha avó sempre dizia, freira não pode ser analfabeta. Olha. E aí acho que isso, de certa forma, me motivou para querer estudar. Com certeza isso foi muito forte para eu querer estudar. Me alfabetizei aos 16 anos, essa história é de conhecimento público, né? Então, como eu já tinha essa questão de ser freira e tudo que a minha avó relatava, eu não desenvolvi em mim, não é? Essa coisa de tentar ostentar algum tipo de beleza para além daquilo que eu estou te falando aqui agora, das nossas brincadeiras, né? Pegar o urucum para se pintar, né? Eu sempre buscava muito essa estética religiosa, né? Até os meus, sei lá, 18 anos, eu vivi muito esse universo. Depois, quando eu saí do convento, eu mudei isso, porque eu passei a usar bastante os meus colares, as minhas coisas, mais, digamos assim, identificado, né, com essa proximidade que os povos tradicionais extratores, seja do látex, enfim, do babaçu, da castanha, os pescadores tradicionais, têm essa proximidade de aprendizagem com os indígenas. E eles têm uma estética, uma beleza incrível, porque você vê, né? Você vê um Quené Kaxinawá, por exemplo, aquele desenho que eles fazem, que tem a ver com a identidade da tribo, seja os Kaxinawá, seja os Axaninkas, seja enfim, os Kayapós, qualquer que seja o povo indígena, ele tem uma estamparia, ele tem, digamos assim, um motivo daquele povo. E é algo que você vê em toda parte e não é cansativo. Porque se você tiver sempre a mesma estamparia no nosso padrão cultural, acaba sendo cansativo a repetição. Mas esse vestido aqui, por exemplo, eu acho ele lindo, maravilhoso. E ele tem um motivo indígena, né? Ele tem uma estamparia. Exatamente. E é algo que não te cansa. É uma beleza que tem uma perenidade, né? E não parece em absolutamente nada repetição. Então, eu acho que essa beleza que se estabiliza apesar de se transformar e se ressignificar nos contextos culturais, né? E a floresta tem a sua beleza imagética, a sua beleza pictórica, a sua beleza acústica. É uma explosão de belo. Imagina você olhando assim a cauda, né? O rabo de uma arara, né? Olha a beleza do bico do tucano, a combinação daquelas cores, né? Imagina o que é você vendo, né, quando deu o exemplo da flor de
de maracujá brabo, como a gente chamava, né? Mas uma quantidade enorme, né? O gato maracajá, ou a jaguatirica, que parece muito com isso aqui, Parece a mesma a malha da estamparia, né? jaguatirica, exatamente, né? É algo lindo, maravilhoso, em que você até pode mimetizar. Tem até uma ciência chamada biomimética, né? Que vai mimetizando, engenheirando aquilo que a natureza criou. E essa borboleta azul, eu fiquei sabendo que, acho que foi no Reino Unido, que conseguiram fazer uma reprodução dessa mecânica que, no reflexo da luz, cria a cor azul. Agora, Marina, com o tempo você foi galgando outros espaços e conhecendo outros espaços que também têm outras estéticas. Queria conhecer um pouquinho do quanto alguns processos se mimetizaram a sua vida e quais aqueles que você rechaça. Hoje, por exemplo, o seu conceito de beleza, de uma mulher bonita, de uma pessoa bonita, o quanto ele mudou dessas experiências que você teve na infância, na adolescência para hoje, e o que você trouxe para a sua vida de estética pessoal, de rituais de cuidado, o que você faz para se sentir bela? Primeiro, eu acho que a gente deve evitar os estereótipos de beleza, de que existe um padrão de que o belo é dessa forma, porque é alguém que, de alguma forma, seja como povo, como cultura, como civilização, está estabelecendo que aquilo é que é belo. O belo é aquilo que a gente se identifica como belo, assim como também é muito belo poder desvelar, não sei se é assim que se fala, a beleza na diferença, naquilo que, de alguma forma, nos é estranho. Poder decodificar aquilo que pode causar algum estranhamento em você num primeiro momento. Há uma beleza nesse encontro com o diferente. Como eu sou de um segmento que era os excluídos entre os excluídos, né? Que eram os seringueiros, enfim, os indígenas eram os mais excluídos, depois vinham os seringueiros, que eram também muito excluídos, que tinham vergonha, inclusive muita gente, de se identificar antigamente como indígenas ou como seringueiros, porque a perseguição foi muito grande. Muitas pessoas diziam, não, eu não sou indígena, eu sou peruano, por exemplo, porque isso muito tempo atrás, né? Porque a perseguição era muito grande, o preconceito. Eu me lembro que quando eu fui fazer a minha identidade, eu dizia Maria Osmarina da Silva, filha de Pedro Agostinho, nascida no Seringal Bagaço. E a mulher que estava fazendo a minha identidade, ela dizia, não diga que você nasceu no Seringal, diga que você é do município de Rio Branco só. E eu dizia, não, mas eu nasci no Seringal Bagaço. E foi uma luta para ela colocar que eu era do Seringal Bagaço, porque ela achava que aquilo ia ser ruim para mim quando eu apresentasse a minha identidade, né? De certa forma, ela queria me proteger. Eu vim desse mundo em que a gente não era visto como belo. Então, eu aprendi na prática, na vivência, né, de que ter esse olhar de descoberta do belo na diferença, não é? Numa escuta que possa ir ao encontro desse outro que me é estranho e que, ao mesmo tempo, me é tão familiar. Por exemplo, a gente está falando aqui de beleza, mas, com certeza, eu não caberia para os estereótipos de conversar sobre beleza, por exemplo. Achei até interessante quando vocês propuseram essa conversa. E eu achei que isso tinha muito a ver com o que eu penso sobre o que é o belo, porque o belo é sempre uma descoberta, é sempre um encontro, é sempre uma revelação, é sempre uma busca, é essa capacidade de ver e perceber.
não é? Porque tem muita gente que vê, mas não percebe. Tem um provérbio bíblico que Jesus fala: esse povo vê, mas não percebe, ouve, mas não compreende. Eu acho isso maravilhoso. E eu acho que quando a gente discute o belo, você tem que estar voltado para esse dom, essa capacidade, que é algo que a gente desenvolve. Eu não gosto nem de usar a palavra dom, porque parece que é algo inato. Não, é algo que a gente desenvolve culturalmente, olhando, aprendendo, escutando, historiando, desmistificando, né? Então, eu faço esses casamentos e essa certeza de que não vai existir um padrão. Nós somos seres singulares. Não vai existir um olhar no mundo igual ao seu nem ao meu. E nessa singularidade, a gente vai encontrar zilhões de forma de como fazer esse encontro com esse diferente que é familiar. Mas, Marina, olha só, isso que você me fala me deixa ainda mais desejosa de saber, porque você entrou em muitos espaços de poder, você entrou em muitos espaços que não era dado nem para mulher, quanto mais para uma mulher que veio do Seringal. Então, provavelmente você não se reconheceu nesse lugar porque não tinham os seus iguais ali. E aí, a gente tem esse padrão imposto para a mulher, que tá tudo bem, a gente já chegou nesse consenso aqui que ele é inatingível, não importa o que eu fizer, parece que nunca vou estar pronta, porque essa caixinha aí é do lugar do impossível mesmo de alcançar. Porém, a gente acaba cedendo em um ou outro padrão para tentar se sentir um pouco mais confortável nesses espaços. Então, quer dizer, a minha pergunta é como que você teve forças para manter a sua singularidade do belo diante de tanta cobrança e de tanto não se ver naqueles lugares e ainda assim não ceder para se parecer mais com eles. Como é que faz isso? Eu me lembro, você me trouxe agora à memória, quando eu cheguei no Senado, em 95, foi muito interessante, porque era um certo estranhamento com uma seringueira que foi eleita senadora, tinha ali uma coisa meio de querer estereotipar o meu mandato, essas coisas. Por algumas pessoas da mídia, uma vez eu fui dar uma entrevista e a pessoa montou um cenário com uma onça de plástico, uma garça de plástico, um negócio assim muito horrível, e pediu para eu sentar. Eu digo, eu não vou sentar nisso. Não, mas a senhora é da floresta, a gente criou aqui um cenário. Eu digo, não, na floresta você nunca vai ver alguém sentado ao lado de uma onça dando uma entrevista, porque a onça vai comer a pessoa e eu, particularmente, correria, né? Eu tenho muito respeito pela pintada, então não, me recusei. A pessoa pediu desculpas e a gente fez a entrevista num cenário, enfim, adequado para a situação. Então, havia uma pressão. E eu me lembro que teve uma senhora que, certa vez, ela falou, olha, tem uma pessoa que orienta. Na verdade, ela falou para o meu assessor, vocês têm que orientar a senadora de vocês para ela se vestir da forma mais adequada, tem um lugar que tem uns taillés, umas coisas, e falou, por exemplo, o meu senador, ele tinha uns paletó assim meio feio, eu fui com ele lá, disse o nome da loja, que eu não vou fazer propaganda aqui, e dei um chá de loja, então se vocês levarem a senadora lá para ela escolher umas roupas e tal, e o meu assessor escutou aquilo e me conhece, me respeita. Mas aconteceu uma coisa, e ele me falou, né? E depois aconteceu que a Danusa fez uma matéria dizendo que eu era a pessoa que tinha as roupas mais elegantes do Senado. Olha.
E foi uma matéria de capa, você pode, não sei se foi de capa, mas na página dela tinha uma foto, e uma coisa muito delicada, amorosa, dela falando a meu respeito. E eu encontro essa senhora no corredor do Senado, e ela fala: senadora, a senhora viu a matéria que a Danusa fez? Senadora, eu sempre disse como a senadora se veste bem. Quer dizer, ela mudou completamente, porque uma pessoa que tinha um lugar de fala, que ela, né, dava a ela autoridade, respeito pela pessoa que era a Danusa, né? E de repente ela mudou, não é? Mas o que eu tirei como lição é que as pessoas que têm uma sensibilidade, um respeito, uma beleza, um padrão estético que também se combina com o ético, não é? Consegue fazer a leitura. Sei bem. Mas deixa eu te falar uma coisa que me... Olha, eu tô aqui pensando de que açúcar no sangue é feito uma mulher para ter essa confiança de falar, não vou sentar aí não. Também vou pôr essa roupa aí não. Também não vou usar esse batom aí não. Como é que vem essa mulher aí dentro, que vem desse lugar, que tem essa formação que consegue colocar limite naquilo logo de cara, daquilo que talvez não é tanta certeza de quem é a certeza daquilo que não quer ser. Sempre foi claro esse limite para a senhora de colocar assim, olha, não, isso aí não é para mim, eu não vou me sentir bem fazendo isso. Ou não, isso foi construindo com o tempo. Isso foi, com certeza, se fortalecendo com o tempo. Mas essa gênese vem desse lugar que eu falei, com a minha avó, com a minha mãe. Minha mãe era uma mulher muito bonita, mas na simplicidade da nossa vida de extratores de látex. E a minha avó era uma mulher muito forte, muito sábia. Minha avó era uma mulher culta, mas, infelizmente, ela não era alfabetizada. Ela tinha uma capacidade de passar as coisas para mim, uma autoconfiança, que eu tenho certeza que isso me ajudou muito. O fato também de ser de uma família de matriarcas, porque na minha família é matriarcado pelos dois lados, né? Pelo lado da minha mãe era matriarcado, pelo lado do meu pai é matriarcado, e eu não sei como é que isso funciona, mas isso continua. Na nossa família, as 7 irmãs, todas são as matriarcas de suas casas, e temos uma matriarca de todas nós, que é minha irmã Mita, mas isso também eu acho que ajuda a fortalecer, porque minha mãe era uma mulher muito forte, muito senhora das suas decisões. E meu pai é um homem muito, muito especial. A gente morava no Seringal, a maioria pessoas que vieram do Nordeste brasileiro, num regime de semi-escravidão, onde o machismo era uma cultura estabelecida, arraigada, muito forte. E o meu pai tinha fama de ser mandado pela minha mãe. Ele adorava isso. As pessoas vinham falar com ele e diziam, não, eu não sei não, tem que falar com a nega. Eu vou ver com a nega, pergunta para a nega. E os amigos, os vizinhos, os compadres, mas que homem que você é, que tudo você diz que tem que perguntar para a mulher, onde já se viu fazer negócio com mulher? Não, é com ela que tem que falar. Eu acho que isso deu uma força interior para todas nós, e esse lugar de diferenciação, né? Eu fui uma criança muito estimulada pelo lúdico, pelo belo, pelos cantos da minha avó, pela sua espiritualidade. Ela me deu os rudimentos do cristianismo num catecismo de papel couché que ela trouxe do Ceará, com ilustrações da Capela Sistina. Tinha do Gênesis ao Apocalipse, praticamente. Não tinha uma palavra, era uma alfabetização religiosa, não é, puramente imagética. Que lindo! E
ela ia me mostrando as figuras, né? O Jesus na manjedoura, o Jesus na cruz, o Deus criando o mundo. E tudo isso era muito lúdico. E a literatura de cordel, a palavra teve uma força muito grande na minha vida, na minha formação. Eu me lembro que tinha um romance de cordel, porque minha avó ela era muito inteligente. Então, se meu pai lia um folheto, como a gente chamava, para ela, ela decorava aquilo na segunda vez que ele lia. É incrível, hoje eu fico pensando como ela decorava em 2 leituras que meu pai fazia, um folheto inteiro, era algo excepcional. E eu me lembro dela cantando para mim, né? Marina era uma moça muito rica e educada, porém ela amava Alonso, que não possuía nada. Ambos nasceram no sítio no dia e na mesma tarde e começaram a se amar com 12 anos de idade. Essas coisas, esse mundo lúdico me encantava. E ela interpretava a cantoria, como tinha lá no Nordeste, os 2 cantadores, né? Então, ela sentava num tamborete e ela era o Zé Pretinho. Ela sentava no outro, ela era o Cego Aderaldo. E isso eu acho que faz parte de tudo isso, que é aquilo que o Piaget diz, que são as nossas estruturas prévias. Tem 2 fortalezas, né, nessa estrutura. Tem essa ludicidade, tem esse matriarcado, e tem um lugar também de resistência, né? Eu acho que a resistência já está no seu sangue. Então, resistir aos padrões de beleza impostos, você falou, só mais uma resistência. Né? Já resisti no seringal, estou resistindo com a floresta, vou resistir aos padrões impostos de beleza para que eu possa levar o meu singular. E aí tem todo esse matriarcado e o lúdico junto para te dar apoio, para não esmorecer nessa resistência, né? Agora, Marina, quando você olha no espelho, você é feliz? Você fala assim, eu sou bonita? Existe isso? Existe admirar a sua beleza, olhar para você e se sentir em paz e sentir que a sua aparência é aquilo que você conquistou e que você gostaria de ter? Mais uma vez aí vem a arte me socorrendo, né? Eu me sinto em paz, gostei disso que você falou, me sinto em paz, me sinto grata a Deus, grata aos meus pais, os que cuidaram de mim, os que me ajudaram, os que me ensinaram por essa vida. Eu lutei muito para viver, muito para viver. Uma pessoa que teve 5 malárias, 3 hepatites, uma leishmaniose, uma contaminação por metais pesados. Depois de adulta, eu descobri que também tive tuberculose, e que nem sabia que tive, me curei sozinha no meio daquela floresta. Eu tive que lutar muito para ficar viva, eu tive 3 experiências dos médicos dizerem que não tinha mais esperança para mim. Então, eu me sinto em paz, eu me sinto plena, eu me sinto grata, não é? Porque essa vida, esse corpo que resiste a essas coisas todas, que foi muito difícil. Minha mãe morreu, meu tio morreu 6 meses antes da minha mãe, minhas 2 irmãs morreram 15 dias de uma para outra, 6 meses antes da minha mãe e do meu tio morrer. Então, eu me olho no espelho e sinto gratidão, me sinto em conformidade, né? O meu pai, ele gostava de cantar para mim... Marina, morena Marina, você se pintou? Você já é bonita com o que Deus lhe deu? Eu acho que eu acreditei profundamente nisso. Gente, seu pai é incrível. Meu pai gostava de cantar essa música para mim. E até agora fico emocionada de pensar, né? Porque meu pai e minha mãe, eles gostavam de cantar à noite. Minha mãe sabia tocar violão. Então, à noite, eles cantavam quando tinha lua cheia. A gente ficava brincando no terreiro da casa, né? Que era um terreiro grande, varrido, ficava assim, não tinha uma folha no chão. E eles ficavam sentados na escada da nossa palafita, minha mãe no violão e meu pai cantava. E eu me lembro dele cantar várias vezes essa música para mim, de brincadeira. Mas o poder que isso tem, né? Uhum. O poder que isso tem de um pai virar para uma filha e falar isso, né? E que bom que você acreditou, que bom, né?
porque isso te ajudou a transitar muito nesses espaços, porque quando a senhora fala de política, né, de posicionamento, de se colocar no mundo, o corpo é o nosso espaço político, né? Como a gente se coloca no mundo. Quando a gente coloca esse corpo no mundo, ele traz uma mensagem. Sim. Quantas intervenções eu faço nesse corpo para ele parecer diferente do original é um posicionamento político. E se eu não faço essas intervenções, também é um posicionamento político. Então eu queria te perguntar, tem essa questão do cabelo, né? As pessoas pegam muito pelo cabelo da mulher, né? Esse cabelo que é um lugar que tem muito a ver com sensualidade, tem a ver com poder. E tem também o seu cabelo, na maior parte do tempo, ele está preso. O seu semblante está sempre esse semblante plácido, esse semblante calmo. É também um ato político de se colocar no mundo essa maneira, essa beleza de ser? Eu acho que você colocou algo muito interessante, a forma como a gente se coloca no mundo. Essa forma não é unilateral, porque você é atravessado pelo contexto, por todas digamos assim, as coisas que te influenciam para que você seja aquilo que você é, não é? Agora, o importante é que aquilo seja algo que é seu, que você quer assim, ou que você negociou para ser assim, de acordo com a tua vontade. Como eu disse, não existe um padrão, né? Não é que ninguém vai ter que ter a mesma forma, a gente não é tomate, não é batata, para ser tudo igual, mas é aquilo que te deixa adequado, na tua forma adequada, né? Com você mesmo, com o contexto. Esses atravessamentos, eles existem. O que não pode é ser algo em que você anula essa tua singularidade, aquilo que te deixa em conformidade interna, para poder ficar apenas na conformidade externa. É uma mediação entre aquilo que é o meu externo e o meu interno. E quando essas duas coisas se encontram, na minha opinião, você tem a beleza na sua plenitude, não é? Se eu olho para uma mulher bela, que gosta de uma série de recursos que a tornam mais bela, e se isso é a sua vontade, é o seu desejo, isso está bonito, está em conformidade. O que não pode é ser uma imposição do contexto, eliminando essa singularidade que é da pessoa, que é daquele indivíduo que se coloca no mundo de forma estética, de forma ética, de forma política, de forma imagética e pictórica, né? A gente é tudo isso ao mesmo tempo. Acho que esse respeito por você mesmo, dialogando com esse outro que te sustenta, porque a gente não se sustenta na gente mesmo, a gente se sustenta no outro, no olhar do outro, na escuta do outro, não é? Acho que é impossível a gente se achar bonito se a gente nunca achou ninguém bonito. Olha, bom isso. Não é? Se eu nunca achei nada bonito, é muito difícil. A gente se vê com os olhos que a gente viu algo. É como amar, né? A gente ama com o amor que o outro nos amou. A gente é belo com a beleza que o outro se apresentou para a gente também. E eu acho que cada vez mais aquilo que eu estava falando da gratidão, né? Você está vivo, isso é uma beleza sem tamanho. E é uma vida que tem que ser em abundância, com plenitude. A beleza, como ela se expressa na fome, né? Como a beleza pode se expressar na violência, na humilhação, como a beleza pode se expressar, não é? E o incrível de tudo isso é que mesmo em meio a tanta aridez, não é? Os corações, as almas, as mentes sempre encontram um lugar para o belo, para a liberdade, para a justiça e para a verdade. Que bonito isso, Marina. Eu queria que a gente encerrasse com uma parte um pouquinho mais mundana, mais humana mesmo,
do cuidado, eu queria saber o que que você não abre mão do seu cuidado, seja uma hidratação no cabelo, ou se você gosta de lixar as suas unhas, ou se você gosta de passar talvez um protetor solar, alguma coisa que você vai cuidar mais da pele ou mais do rosto. O que que tem de cuidado nesse momento que você toca o seu próprio singular para cuidar dele, né? Que até honrar esse corpo que te faz tão bela no mundo. Como que você cuida desse corpo? Bem, eu cuido desse corpo muito com a minha alimentação. Eu tenho muitas restrições alimentares, eu sou uma bomba alérgica. Então, eu cuido muito com a minha alimentação, né? E todos os cuidados e as vaidades que faz parte, digamos, desse cuidado. Esse cuidado é algo que faz parte da gente. Por exemplo, eu gosto, né, de fazer os meus exercícios de alongamento, eu gosto de fazer a minha ginástica facial. Então, essas coisas, né? O meu coque, por exemplo, que as pessoas falam muito, eu usei muito cabelo solto, né? Eu cheguei a usar até meu cabelo, enfim, grande, mas eu fui encontrando essa forma de prender o cabelo, que eu me sinto bem, me sinto adequada com essa forma, e é muito prático. Boto de vez em quando uns adereços no meu coque, ou ele simplesmente aqui, né? E procuro fazer isso, que me dá essa conformidade interna e externa, e tenho muito respeito pelas pessoas, né, naquilo que ela se sente bem de fazer. É isso que ela gosta, é isso que ela se sente bonita, é isso que ela se sente adequada, né? E a pessoa consegue passar isso. É isso que eu ia te falar, porque assim, a beleza tem uma coisa de confiança, né, Marina? Eu acho que foi isso que eu vi que aconteceu no meu primeiro encontro com você, de olhar para a beleza da confiança e falar, meu, olha o que é isso aqui, olha como você emana uma coisa diferente. Então, eu acho que tem muito essa postura de confiança, né? Que aí a beleza ganha umas estrelinhas aí, não ganha? Eu me lembro que nas campanhas veio uma pressão muito forte para uma conformidade, né? O que é um presidente da República, uma presidente da República. Tinha uma pressão, e foi muito interessante que as pessoas que me ajudavam, enfim, na parte de maquiagem, com o cabelo, com as minhas roupas, todas muito respeitosas comigo, né? Eu vi isso aqui, eu acho que isso parece muito com você. Veja se isso aqui está em conformidade com aquilo que você se sente bem. As pessoas não chegavam invasivas, sabe? Muda isso, faz aquilo, põe sei lá o quê. Não, sempre as pessoas que trabalharam comigo nessas 3 campanhas que eu fiz, muito respeitosas com isso, me ajudando a potencializar algumas coisas, enfim, atenuar outras que eu mesma queria que fossem atenuadas, por exemplo. Durante muito tempo, na linguagem de sinal, por exemplo, o meu como se fosse o meu nome, né, para Marina Silva, as pessoas faziam isso aqui, que eram as olheiras, não é? São as mãos em volta dos olhos, né, para fazer audiodescrição. Sim, isso, sim, para fazer a descrição, caramba, né, que eram as olheiras. E depois eu fui aprendendo a atenuar as minhas olheiras e mudou. Então, as pessoas fazem, né, para falar da Marina Silva, aqui o coque. Que legal. Na linguagem de sinal, né? Então, é interessante, porque é bom essa coisa de aprender, de ensinar, de se historiar, de se ressignificar, e não é nada que seja estático, né? Isso pode mudar, pode ser diferente lá na frente, enfim. É assim que é a vida. O ser humano é essa capacidade de se encontrar também em um espaço que tem alguma plasticidade, alguma forma de se derramar mais líquido, sabe?
Muito bom, Marina. Mais uma vez foi um prazer conversar com você. Hoje a gente está conversando aqui de beleza e eu queria te agradecer pelo presente que você trouxe para a gente aqui hoje sobre essa reflexão a respeito do que é beleza e de como a gente pode se sentir mais bonita no mundo. Muito obrigada, Marina. A casa é sua. Sempre muito bem-vinda ao Mamilos e volte sempre. Obrigada, eu que agradeço. O Mamilos Férias de Verão 2021, beleza, fica por aqui. Mas tem muita conversa pela frente. Semana que vem estamos juntos. Um beijo. Mamilos é uma produção do B9. Apresentação de Cris Bartz e Juva Lauer. Para ouvir todos os episódios, assine nosso feed ou acesse mamilos.b9.com.br. Quem coordenou essa produção foi Beatriz Souza. O apoio à pauta e pesquisa foram de Iago Vinícius e Jaqueline Costa. A edição é de Mariana Leão e as trilhas sonoras de Andy Lopes. A capa é de Elô D'Angelo. A curadoria dos programas de história é realizada por Déia Freitas. A publicação fica por conta de AG Barros. O B9 tem direção executiva de Cris Bartz, Juva Lauer e Carlos Merigo. A coordenação digital é de Pedro Estraza e Matheus Guimarães. E o atendimento e negócios feito por Raquel Casmala, Camila Maza, Luzi Santana e Thelma Zenaro.